noite, igreja, graça e paz. Estamos aqui em mais um domingo para cultuar e louvar o nome do Senhor. Neste momento, nós vamos fazer uma leitura que se encontra no livro de Salmos, Salmos 95, de 1 a 11. Leiamos. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante da sua face, com louvores e celebremo-nos com salmos. Porque o Senhor é Deus grande, e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes sua voz. Não endureçais vosso coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que tivessem visto minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Amém. Lá no versículo 6 diz assim: vinde, adoremo-nos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Neste momento, nós vamos estar orando para que Deus possa estar abençoando o que ainda vai acontecer durante esse culto. Oremos. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, meu Pai. Eu te agradeço, Deus, pela vida de cada irmão, Senhor, de cada pessoa que está nos assistindo, meu Pai. Que cada um nos seus lares, meu Pai, possa estar te adorando, te louvando, porque o Senhor Deus é digno de toda honra e toda glória, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. O que dele para ele são todas as coisas. O que dele para ele são todas as coisas.
Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É uma alegria para nós cultuarmos ao Senhor mais uma noite, aqui na presença do Senhor, orando e pedindo a Deus que logo nós tenhamos nosso tempo aqui, e eu possa estar pregando aqui, vendo cada um de vocês sentado aqui nas cadeiras, como estou vendo aqui as cadeiras vazias, mas eu sei que você está aí, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, e isso é importante. Eu quero, antes de qualquer coisa, eu quero aqui pedir oração. Antes de orar, eu quero pedir oração para os irmãos. Nessa semana, dia 1º, eu estarei em viagem, para o extremo sul do Piauí. Estarei viajando de carro até Correntes, são 850 quilômetros. Estarei indo dirigindo sozinho, e lá estarei me encontrando com o Luciano, que ele é responsável pelas fermatas, junto com um outro irmão, e nós estaremos visitando alguns pastores e missionários que estão passando por um período bem difícil nesse período de pandemia. Então nós estaremos indo lá atender esses missionários e pastores na região de Correntes, São Gonçalo do Piauí, Curimatá, Bom Jesus, Cristino Castro e São Raimundo Nonato. Então estarei passando uma semana inteira ali atendendo esses obreiros, assim como diz a palavra do Senhor, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. No versículo 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então orem por mim, estaremos tomando todas as precauções, todos os cuidados necessários, mas nada é mais importante do que a oração que é levantada pela sua igreja. Então peço que orem por isso, tá bom? E nesse momento nós iremos, antes de orar, você que tem o seu dízimo, tem a sua oferta, você pode depositar em nossa conta bancária do Banco do Brasil, que está aparecendo aí na tela. Você pode fazer transferência bancária, você pode fazer um depósito, você pode entrar em contato com a nossa tesouraria e estar efetuando aí seu depósito, né, o seu dízimo, a sua oferta. A igreja continua tendo demandas. Agora nós estamos buscando estruturar a igreja para logo mais nós podermos receber os irmãos com toda a segurança possível. Tá? Então ore por isso. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por isso. Santo Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por Tua bondade e graça. Queremos Te louvar, ó Deus, pela fidelidade do Teu povo, pelos dízimos e ofertas que são depositados, que são alçados, ó Deus, para que o Teu trabalho continue sendo sustentado. Assim, Pai bendito, nós Te louvamos pela fidelidade de cada um dos nossos irmãos. Continua, Deus, derramando graça sobre a vida de cada um deles. Obrigado, Deus, pelo alimento, obrigado por nossa casa, por termos um lugar seguro para estar. Deus, também queremos colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos que se encontram enfermos, que o Senhor esteja derramando cura, através da Tua graça e misericórdia sobre a vida de cada um. Pai bendito, que o Senhor levante, ó Deus, do leito aonde eles se encontram, para que possam desfrutar da Tua presença plenamente, ó Deus, saudáveis diante de Ti. Assim, Deus, nós Te louvamos e engrandecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Continuemos louvando ao Senhor em nome de Jesus.
como acabamos de ver, o vídeo do Departamento de Mulheres, DELON, que completou 18 anos. E neste momento nós vamos estar orando por cada mulher que faz parte e também pela mensagem que o pastor irá trazer. Oremos. Santo Deus e amado Pai, muito obrigada, Deus, pelo Departamento de Mulheres da nossa igreja, Deus. Deus, eu te agradeço por cada mulher que faz parte, meu Pai, porque elas estão sempre empenhadas, Deus, para fazer o teu trabalho, Deus. Eu coloco em tuas mãos também a presidente, meu Pai, a Priscila. Que o Senhor possa estar, Deus, sempre abençoando a vida da tua serva, meu Pai. E todas juntas, meu Pai, possam estar exercendo um trabalho maravilhoso para ti, Deus. Eu também quero te agradecer, Deus, pela vida do pastor Kleber, meu Pai, que neste momento vai trazer a palavra, meu Pai. Que nós possamos, Deus, estar com os nossos corações abertos para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem a nos dizer, meu Pai. Que nós possamos ouvir, Deus, e colocá-la em prática, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui para mais uma vez expor as Escrituras, expor a palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no texto que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. E nós iremos ler a partir do versículo 11. Abra sua Bíblia aí comigo e façamos essa leitura juntos. Versículo 11 até o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhes disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Santo Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por tua bondade e graça. Senhor, nós rogamos para que o Senhor fale aos nossos corações, fale ao coração do teu povo, da tua igreja nesta noite, que possamos, ó Deus, ao término deste culto, que é dedicado ao Senhor, sairmos fortalecidos pela tua palavra, edificados pela tua palavra, sabendo que a tua palavra estará cumprindo o papel que o Senhor já assim determinou. Assim, Pai bendito, nós te louvamos e rogamos por tua direção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, aqui esse texto é um texto muito interessante, porque eu quero me prender aqui ao versículo bem conhecido, que é o versículo 14, e esse versículo 14 ele tem uma divisão homilética muito interessante, muito boa, muito fácil. Por outro lado, nós precisamos entender aqui o contexto de que se trata esse texto, de que Salomão está falando aqui, de que a palavra, de que o Senhor está falando nesse texto aqui. É importante olharmos o contexto para que nós não possamos assim fazer uma interpretação completamente equivocada, como muitos fazem hoje, uma interpretação completamente equivocada. A primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto é que aqui se trata
de uma resposta que Deus dá à oração de Salomão. Então, aqui o livro de 2 Crônicas, ele se dedica a descrever a dinastia do rei Davi. E o texto que nós acabamos de ler e queremos abordar nessa noite é uma resposta à oração, a uma oração extensa, né, que Salomão fez ao Senhor, dirigiu ao Senhor, ao concluir a obra do templo, a construção do templo. Nós sabemos que esse templo ele era sonhado por Davi, né, que Davi fez todo o projeto, toda a planta, né, era um sonho que ele não pôde realizar, por determinação do próprio Deus, pelo fato de Davi, de certa forma, era uma punição a Davi pelo fato do seu pecado, por ter ele sujado as suas mãos de sangue, quando nós olhamos ali para o caso de Betseba, né? E então, por conta disso, Davi não pôde construir o templo para o Senhor. O fato é que esse privilégio da construção do templo foi passado para Salomão. E Salomão, com muita dedicação, com muito empenho, com muito trabalho, ele construiu um templo com as melhores coisas que havia, os melhores móveis, tudo que havia de melhor estava empregado naquele templo. Então, Salomão, como sucessor de Davi, ele foi o responsável pela construção, pelos detalhes da construção. Foi algo fantástico, como tudo que havia de primeira qualidade, e não era para menos, se tratava da casa de Deus. Então, Salomão se dedicou a isso. Era uma edificação construída para a honra e glória do Senhor. E quando tudo era construído, Salomão faz uma longa oração que encontra-se lá no capítulo 6. No capítulo 6 de 2 Crônicas. E eu quero ler com vocês a parte que compreende, a partir do versículo 24 do capítulo 6, que vai até o versículo 31, para que nós possamos ter uma compreensão de que isso, de fato, que nós acabamos de ler, é uma resposta de Deus à oração que Salomão fez aqui. Então, a partir do versículo 34, acompanhe comigo. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem, e não houver chuva, por teu povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra
que deste aos nossos pais. Então, vejam aqui que Salomão, ele faz uma oração fervorosa ao Senhor. E é interessante que nessa oração, Salomão demonstra realmente que conhecia a Deus. Salomão era um homem temente a Deus, ele conhecia ao Senhor, ele conhecia Deus. E por conhecer tanto a Deus, ele sabe que ele sabia que o homem é pecador. E ele roga ao Senhor, pela graça do Senhor, quando o Senhor assim afligir o povo, por conta do pecado do povo. Isso demonstra aqui, meus queridos, também a autoridade do Senhor, o governo de Deus, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Quando vinha a praga, quando vinha o gafanhoto, quando vinha as pestes, o Senhor estava tratando com o povo. Quando o povo de Deus se afastava dos caminhos do Senhor, o Senhor o punia, o povo era exilado. Quantos e quantos anos o povo de Israel não passou no cativeiro? Quanto tempo? Mas quando o povo se volta para Deus, se volta para o Senhor, reconhecendo a sua pequenez, o seu pecado, o Senhor volta o seu olhar para o seu povo e derrama sobre ele graça e misericórdia. É importante ressaltar aqui, e isso salta do texto, de maneira clara, é que Salomão, ao pedir em favor do povo, ele roga, justamente mostrando o soberano poder e autoridade que Deus tem de punir o povo, por muitas vezes se tornarem incrédulos. O Senhor pune, enviando praga, pestes e muitas outras coisas. O fato é que a punição de Deus tem um efeito pedagógico na vida do homem. Nunca é para destruir. É interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando o profeta pronuncia uma sentença, quando vem uma praga, quando vem algo contra o povo de Deus, uma punição, isso tem uma forma pedagógica que Deus tem de disciplinar o povo e fazer o povo reconhecer a sua grandeza, porque de quando em quando nós olhamos o povo esquecendo da grandeza de Deus, se afastando dos caminhos do Senhor, e o povo sofre a punição, mas essa punição é para que o povo voltasse novamente o seu olhar para Deus, e não se distanciasse do Senhor. Eu não tenho dúvida, e trazendo isso para os dias de hoje, trazendo isso como exemplo, o que está acontecendo hoje em nossos dias, meus queridos, Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Deus está nos ensinando muitas coisas diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E o que nós vamos observar no texto é justamente isso. A forma como o Senhor trata com o povo. A forma como o Senhor deseja derramar graça e misericórdia sobre o seu povo. É dessa forma que Deus nos educa. Da mesma forma como nós disciplinamos os nossos filhos, porque nós o amamos. A disciplina não é para destruir, mas é para tratar o coração. E muitas vezes somos disciplinados porque o Senhor quer tratar do nosso coração. E se preciso for padecermos para continuarmos na presença do Senhor, que padeçamos, mas que nós não venhamos em momento algum nos afastar dos caminhos do Senhor.
Aqui Deus mostra e demonstra sua graça e misericórdia. Deus mostra aqui, aqui a palavra de Deus nos mostra que o mesmo Deus que pune é o mesmo Deus que salva, porque é isso que Deus faz aqui. Ele responde à oração de Salomão de forma positiva. Ele atende o clamor que Salomão faz aqui. E a partir do versículo 14, nós vemos que o Senhor, da forma como suplicou Salomão, atendeu. Mas o povo deveria se voltar ao Senhor. De que maneira? A primeira coisa que nós encontramos aqui, que o povo deveria fazer, se o meu povo que se chama pelo meu nome, o Senhor está se dirigindo ao povo dele, ele disse, se humilhar. Se humilhar. O que está acontecendo aqui? Deus confirma as palavras de Salomão. Olha o versículo 13 que diz: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar que os gafanhotos consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, o Senhor dizendo, se ele fizer isso, mas se o povo dele se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A primeira atitude aqui que Deus exige de nós é a humilhação. A humilhação aqui é uma atitude de contrição, de dependência de Deus, nesse contexto de quebrantamento e reconhecimento dos seus próprios erros. Humilhação. A humilhação aqui tem a ver com se dobrar diante de Deus. Não é no sentido debochado da palavra, mas no sentido de reconhecimento de que nada nós somos diante da autoridade de Deus, que não somos nada diante do Senhor. É estar desprovido de qualquer orgulho ou senso de grandeza, mas de humildade, colocando-se em uma posição de total dependência do Senhor, de reconhecimento dos seus próprios erros, admitindo-os, encontrando-se culpado diante de Deus, reconhecendo que é pecador, que errou, que falhou, que desagradou a Deus. Tiago, capítulo 4, no versículo 10 diz, Tiago vai dizer, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor. E o maior exemplo, queridos, que nós encontramos de humilhação na Bíblia, encontra-se na pessoa de Jesus Cristo. Ele nos ensinou isso como ninguém, de forma prática, como ninguém poderia ensinar. Ele se humilhou, assumindo uma forma de servo, habitando em nosso meio. Ele que deveria ser servido, se tornou servo de todos, se fez servo de todos, a fim de nos mostrar como de fato devemos ser. Lavou os pés dos seus discípulos, foi açoitado, foi morto em nosso lugar, assumiu a culpa que era nossa, que não era dele. Para quê? Humilhação maior do que essa? Para que humilhação maior do que essa? Quem deveria se orgulhar em ser alguma coisa, não usou de sua majestade para isso, mas antes de tudo se humilhou, foi humilde. Veja comigo lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, não tem como falar de humilhação, de humildade, sem falar de Jesus, e sem falar nesse texto que o apóstolo Paulo disse com tanta propriedade, a partir do versículo 5 ao versículo 8,
que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Até a morte de cruz. Então, nós vemos aqui, queridos, como Jesus se humilhou, como ele se coloca diante do Pai. Aquele que tem outras virtudes sem humildade é como uma pessoa carregar em dia de vento forte um pó precioso em uma caixa sem tampa. Perde-se tudo. Não adianta você ter títulos, não adianta você ser uma pessoa inteligente, não adianta você ser uma pessoa altamente capacitada, não adianta você conhecer a Bíblia, né? Se conhecer a letra da palavra de Deus, se você não tem humildade, todas essas coisas se perdem, porque no lugar da humildade, o que vai evidenciar será a arrogância, a prepotência. E não é isso que Deus quer de nós. O Senhor quer que nós nos acheguemos a Ele, humilhados, prostrados, rendidos aos seus pés. Pense nisso. Essa deve ser a nossa postura, a nossa conduta diante de Deus, de humilhação, humildade, de dependência. É você estar diante do Senhor completamente desarmado, pronto para que o Senhor faça de nós aquilo que Ele bem entender. Reconhecendo a sua soberania, a sua majestade, o seu poder sobre nossas vidas. Esse é o primeiro passo para que sejamos atendidos pelo Senhor, para que sejamos ouvidos pelo Senhor. O segundo passo é orar, a oração. A oração aqui significa pedido de ajuda em tempos de necessidade. O que a palavra de Deus nos diz aqui? Se Ele cerrar o céu, para que a chuva não caia sobre a terra, se Ele ordenar que os gafanhotos consumam a plantação, se Ele enviar peste sobre a terra, ferir a terra com pestes, Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o meu povo, se humilhar, orar, um tempo de necessidade, aqui implica focar em Deus e não em si mesmo, ouvir a Deus, ganhar a sua perspectiva. Como é importante a oração na vida de um cristão. Na verdade, não existe cristão sem oração. Não existe servo de Deus sem que tenha uma vida de oração. Eu sei que para muitos de nós, queridos, tem sido uma luta. Mas sem oração, se nós não dedicarmos tempo a isso, a nossa pregação vai ser uma pregação vazia. A nossa mensagem será uma mensagem vazia. O nosso cristianismo, a nossa crença, não vai passar de uma religiosidade vazia. Thomas Adams, ele diz assim: não me fale de um coração humilde quando vejo um joelho teimoso. Quantos e quantos joelhos ainda são teimosos para dedicar tempo em oração? Thomas Adams foi muito feliz quando disse isso, e o interessante é que uma coisa chama a outra.
Por isso não dá para ser uma coisa sem a outra, obedecer uma e a outra não. Tudo se completa. Veja que a humilhação diante de Deus, ela chama o homem a orar. Sem dúvida, a oração, ela é a chave que abre o coração de Deus. Não tem segredo. O próprio Senhor, o próprio Deus diz aqui da necessidade da oração, da necessidade de estarmos na presença dEle em oração. Ele fala dessa necessidade. Provérbios capítulo 15, no verso 8 diz, na segunda parte diz, a oração dos retos é o seu contentamento. O contentamento do Senhor é a oração dos retos. Olha só, aqui no versículo 29, o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O Senhor se agrada com a nossa oração. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, eu preciso de Ti. Sem o Senhor eu não consigo. A oração é a conversa com o nosso melhor amigo. É aquele que pode nos acudir. Principalmente em tempos difíceis. O próprio Deus, em resposta a Salomão, testifica isso de forma clara. Devemos nos achegar a Ele em oração. Devemos nos achegar a Ele em oração. Você tem levado a oração a sério? Ou está fazendo apenas um ritual? Aquele que muitas vezes nós caímos na tentação de orarmos quando acordamos, quando tomamos as refeições, quando vamos dormir. Mas e o tempo? Levar a oração a sério, irmãos? Isso deve tocar no coração de cada um de nós. Levar a oração a sério. E eu vou mais longe, levar Deus a sério. É você ter um tempo de dedicação a Ele. É fato, irmãos, que muitos de nós dedicamos tempo a muitas coisas. O dia inteiro. Nós dedicamos tempo a coisas que não nos edificam muitas vezes. E talvez nós investimos mais tempo nisso. Quanto tempo nós passamos na frente de uma TV? Quanto tempo nós passamos com o celular na mão, conversando nas redes sociais? Quanto tempo nós passamos assistindo um jogo de futebol, assistindo um filme? Quanto tempo nós passamos jogando conversa fora? Quanto tempo nós passamos sem fazer absolutamente nada? E quanto tempo nós temos dedicado para conversar com Deus, para orar ao Senhor? Tempo de qualidade com Deus. Precisamos de tempo de qualidade com o Senhor. Lembro-me de um pastor, Félix Baruan, que ele faleceu logo após um evento que houve no sítio Rancho da Lua. Pouco tempo depois, em um acidente de automóvel, ele faleceu. Lembro do testemunho dele, quando ele falava que ele passava horas e horas de joelho orando e não via o tempo passar. E eu lembro-me que naquela época eu fiquei muito admirado, muitos ficaram admirados pelo fato daquele homem orar tanto, ser um homem de oração. E avaliando toda aquela situação, aquilo não era para causar admiração em nós. Porque o que ele estava falando, queridos, não era para ser novidade para nós. Não era para ser algo extraordinário para nós. Era para ser algo absolutamente normal.
Mas aquilo que deveria ser normal em nossas vidas, muitas vezes tem se tornado algo extraordinário, porque nós não estamos aplicando isso corretamente. A oração é importante, e Deus fala isso. Deus, Ele chama o povo a orar, a ter comunhão com Ele, a estar com Ele. Erramos muito quando não cultivamos essa prática, pois quando negligenciamos isso, o recado que estamos dando para Deus é que nós não dependemos dEle. E isso é terrível. Nenhuma obra importante de Deus é feita sem oração. Nós vemos isso em toda a palavra de Deus. Nenhuma obra do Senhor é feita sem oração. Sem oração não há poder, não há unção do Espírito, não há avivamento. Sem oração não há cristianismo verdadeiro. Quando oramos, entregamos tudo a Deus, confiamos plenamente. E Jesus também nos ensinou isso, como ninguém. Nada era impedimento para que ele se colocasse diante do Senhor, para que ele orasse, para que ele estivesse diante do Pai. Veja que em Marcos diz a respeito de Jesus, depois de um dia inteiro de trabalho, Marcos capítulo 1, versículo 35, diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Isso aqui, queridos, na vida de Jesus nós vemos constantemente, e Jesus nos ensina isso na prática. Constantemente nós vamos ver Jesus se refugiando para orar. Jesus deixa claro que antes de todo trabalho, o que deve ser prioridade em nossas vidas é uma vida de oração e comunhão com Deus. A comunhão com o Pai é mais importante que qualquer sucesso que se possa ter no ministério. A comunhão com Deus através de oração é mais importante do que qualquer coisa que você possa fazer no dia a dia. É mais importante do que os seus afazeres domésticos. É mais importante do que qualquer coisa que você possa imaginar de importância na sua vida. A comunhão com Deus. Não existe nada mais importante para nós do que a comunhão com o Senhor. Quando nós terminamos o dia, é chegado a noite, e nós não separamos um dia, um momento exclusivo para Deus, para estar com Deus, em comunhão com Deus, em oração. É bom avaliarmos qual tem sido os ídolos que têm nos afastado do Senhor, aquilo que tem tomado o nosso tempo, o tempo que deveria ser de Deus. Vemos no texto que o povo de Israel deveria fazer isso para que Deus derramasse misericórdia sobre eles. Não é para menos que devemos orar sem cessar, como testifica o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Convido você nesta noite a ter uma vida prática de oração, de intimidade com Deus, conversas com Deus. Disponha de tempo para a oração, faça sacrifício se possível, porque a oração que nada custa, nada vale, é apenas um subproduto barato de um cristianismo. Não podemos abrir mão da oração, da comunhão com Deus. A terceira coisa que Deus chama o povo para que ele derramasse da sua é buscar a sua face, buscar ao Senhor. E quer dizer que adorar e buscar a Deus com fidelidade e fervor, mostrar-se proativo, assim como foi a atitude do filho pródigo, que humildemente reconhece o seu erro lá e se volta para o Pai. Ele busca refúgio na casa do Pai. Ele pecou, ele errou, mas ele sabia que o Pai o receberia. Mas ele volta humilhado, ele volta de cabeça baixa.
e diz: Pai, me recebe como um dos teus empregados. Buscar ao Senhor. Ele buscou o seu Pai. Da mesma forma, nós precisamos buscar a Deus. Demonstrar fome e sede espiritual, no sentido de querer mais, de conhecer mais, de aprender mais do Senhor. Buscar ao Senhor. Como buscar ao Senhor de fato? Como nós podemos fazer isso na prática? Quando penso sobre a profundidade do que é buscar a Deus, imagino que é como mergulhar no fundo do mar. Nós olhamos o mar, aquela imensidão das águas. Eu já disse isso para vocês. Não sei se é porque eu nasci longe do mar, mas uma das coisas que eu gosto muito quando vou para o litoral é de ficar contemplando. Eu não preciso entrar na água, eu só preciso contemplar aquela maravilha de Deus, aquela imensidão. E quando você admira a imensidão, a grandeza, mas quando você mergulha na água, você percebe a riqueza que tem lá embaixo, que tem embaixo das águas. E buscar a Deus é isso, é você descobrir as grandezas de Deus, que estão ali, presentes, mas que há uma necessidade, nós precisamos mergulhar, há uma necessidade de uma ação nossa, de mergulhar por inteiro nos braços do Senhor e descobrir toda a sua riqueza, toda a sua majestade, tudo aquilo que Ele tem oferecido ao seu povo. É um descortinar de todas as coisas. Buscar a Deus, buscar a sua face, sentir fome mesmo e sede de querer aprender, de estar cada vez mais afinado com a vontade de Deus. Quantos de nós não estamos colocando a palavra de Deus em segundo plano? Assim como estamos colocando muitas vezes a oração em segundo plano, nós estamos colocando também a palavra de Deus em segundo plano. Não há qualidade, tempo de qualidade com Deus. Quantos deixaram de buscar a Deus para ir em busca dos seus próprios interesses, dos seus próprios prazeres? Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscais em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Será que de fato nós estamos buscando ao Senhor, a sua face, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar? Será que nós estamos colocando isso como prioridade? A idolatria, o desejo maior pelas coisas dessa vida, acabam ofuscando essa busca. E o povo de Israel era punido por sua conduta pecaminosa e distante de Deus, mas o Senhor sempre estendeu as mãos, a sua misericórdia sobre o povo, quando esse povo buscou a sua face verdadeiramente. Talvez você esteja nesse estado aqui, nessa condição de estar completamente distante do Senhor. E assim como o Senhor fez a promessa a Salomão, ao seu povo, que no templo, a oração que fosse feita ali, se o povo se humilhasse, orasse e buscasse a sua face, o Senhor derramaria sua misericórdia e sua graça sobre aquele povo. Da mesma forma o Senhor faz conosco hoje. Nós que somos hoje a habitação do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, o Senhor quer que nós o busquemos, que nós nos aprofundemos em conhecê-lo. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Precisamos fazer como diz Jeremias, buscar o Senhor de todo o nosso coração. Deus não quer nossas vidas pela metade, mas Ele quer completamente. Precisamos buscar com toda a nossa força. Deus quer
que você busque de todo o seu coração. Não é à toa que Isaías, no capítulo 34, versículo 16, na primeira parte, ele vai dizer: buscai no livro do Senhor e lede, ou seja, na palavra do Senhor. Amós, capítulo 5, versículo 4, diz: busca-me e vivei, demonstrando que nós precisamos buscar ao Senhor para viver uma vida verdadeiramente abundante diante dEle. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, diz Isaías, no capítulo 55, verso 6. Buscar ao Senhor enquanto Ele está perto. O dia de buscar ao Senhor se chama hoje. Busca ao Senhor. Busca ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e agora se converter dos seus maus caminhos. A quarta condição aqui, para que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre o seu povo, é se converter dos seus maus caminhos, do pecado, da desobediência. Requer afastar-se do pecado, mudar de vida, de comportamento, mudar de mentalidade. Sem esse passo, meus queridos, não adianta nada os outros que nós acabamos de falar. O homem precisa se converter de seus maus caminhos. Uma vida transformada só pode ser alcançada com conversão, com mudança de caráter, de pensamento, com mudança de vida. Conversão é exatamente isso, mudança de atitude em relação ao pecado, ao que estava errado. Se você nunca se humilhou na presença do Senhor, você está sendo convidado a fazer isso hoje. Se você não confia plenamente em Deus, a ponto de colocar tudo em suas mãos através da oração, você está sendo convidado a fazer isso hoje. E se você não tem buscado a Deus como deveria, você também é convidado a fazer isso hoje. E você está sendo convidado também a se converter, a mudar de vida, a ter uma vida transformada, a ter uma vida restaurada, a ter uma vida completamente diferente daquela na incredulidade, antes de Cristo. A conversão é você reconhecer os seus erros. E é isso que estava, o sentido da promessa que Deus faz ao povo de Israel, era justamente isso. Quando o povo pecava, o Senhor punia o povo, com pestes, com praga, o Senhor punia. Mas quando o povo reconhecia o seu erro, verdadeiramente se voltava para o Senhor, humilhado, orando e buscando verdadeiramente, se arrependendo dos seus pecados, o Senhor, sim, o Senhor derramaria graça e misericórdia sobre esse povo. A conversão é você reconhecer os seus erros, se ver pecador, transgressor da lei de Deus, é não estar disposto a permanecer no erro, mas isso você não consegue sozinho, só com o auxílio do Espírito Santo, com o mover de Deus na sua vida. Não pense em tentar consertar a sua vida por você mesmo, você não vai conseguir nunca. Quantas e quantas vezes nós não nos pegamos tentando consertar os nossos próprios erros, sem rogar para que o Senhor nos ajude nesse processo. A conversão, ela é um ato da soberana graça de Deus em nossas vidas. Quando nós nos achegamos a Ele arrependidos dos nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores, dessa forma você vai perceber
que aquilo que considerava normal é um absurdo, porque o véu dos seus olhos serão rasgados e você enxergará com os olhos do Senhor, com os olhos do Espírito Santo. Meus irmãos, esse é o convite que o Senhor nos faz, esse é o convite que o Senhor faz para você. Esse era o convite feito ao povo de Israel, mudança de atitude em relação ao pecado. Em tempos difíceis, é sempre uma oportunidade de mudança. Em tempos difíceis, nós temos sempre a oportunidade de mudar, rever conceitos e se converter para então viver uma vida transformada. E é esse o chamamento que Cristo nos faz, a viver uma vida substituída, viver a sua vida, a vida de Cristo. Essa é a vida que Ele quer de nós. Abra sua Bíblia por bondade, lá no texto de Paulo aos Gálatas, que diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 20, um texto bem conhecido: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Uma vida completamente substituída, é Cristo vivendo em nós. Isso aqui faz sentido a conversão. É isso que dá sentido à conversão. É Cristo vivendo em nós. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em nós. Viver uma vida substituída, uma vida transformada. Dessa forma, nós desfrutaremos plenamente da graça e da misericórdia de Deus. E isso está bem claro na promessa que o Senhor nos faz aqui nesse texto, quando Ele continua no versículo 15, que diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que promessa maravilhosa! Aqui nós alcançamos a graça e a misericórdia de Deus. Quando nós nos humilhamos, quando nós oramos ao Senhor verdadeiramente, quando nós buscamos a sua face, quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, o que o Senhor diz? Ele nos ouvirá. Deus te ouvirá. Quem não quer ser ouvido por Deus, terá certeza de que Ele está ouvindo atentamente tudo aquilo que nós estamos falando. Que promessa maravilhosa, meus queridos, ter a certeza da atenção de Deus quando nós estamos conversando com Ele. A outra certeza que o Senhor nos dá é que Deus perdoará os nossos pecados. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores, nos prostramos diante do Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, buscamos a sua face, quando nós nos convertemos, o Senhor perdoa os nossos pecados. Então o homem que era condenado ao inferno, a viver a eternidade sem Deus, o Senhor derrama sobre ele a graça da salvação. Glória a Deus por isso. Não existe milagre maior do que o perdão dos pecados, porque o perdão dos pecados é a chave que abre as portas do céu. Esse é o maior presente que o Senhor nos dá. E a terceira e última promessa que o Senhor faz aqui é que Ele sarará a nossa terra. Isso aqui tem a ver com a punição que o Senhor dava ao povo de Israel. Aqui Ele está fazendo referência a diversas punições, como o exílio, as pestes e as pragas, que Ele soberanamente usou para disciplinar, ou seja, para ensinar o seu povo. Agora ele que diz que tudo será sarado, a chuva voltará a cair sobre a terra voltará a produzir os seus frutos, a alegria destruída pelo pecado voltaria a fazer parte do seu povo. É um fato, precisamos de Deus para nos sarar do pecado.
das enfermidades e de tudo aquilo que nos aflige. Eu creio que da mesma forma como Deus mandava a peste para punir o seu povo, não para destruir o povo. Isso é importante notarmos na palavra de Deus, que a punição de Deus não era para destruir o povo, mas era para restaurar o seu povo. Talvez o que nós estamos vivendo hoje seja um recado de Deus para restaurar o seu povo, para restaurar a comunhão da igreja, para restaurar a nossa vida de oração, para restaurar a nossa comunhão com Ele, para restaurar a nossa busca com Ele, para restaurar a nossa condição de humilhados diante dEle. Eu creio dessa forma, que Ele está fazendo em nossos dias, para nos mostrar que Ele é Deus. Constantemente Deus fazia isso com o seu povo, com o povo de Israel, e até hoje Deus tem feito para mostrar a todos os povos que Ele é Deus, existe Deus que reina soberanamente. Queria concluir essa mensagem dizendo que desta forma o Senhor nos chama hoje para nos humilhar diante da sua poderosa mão, a orar como nunca oramos, buscar como nunca buscamos, se converter dos nossos maus caminhos e passar a viver uma vida verdadeiramente transformada. Precisamos nos esforçar, e o recado está sendo dado hoje, nos dias de hoje. Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Nos esforcemos, meus queridos, nos humilhemos diante do Senhor, oremos ao Senhor, busquemos a sua face, vivamos uma vida completamente transformada, a vida de Cristo em nós. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina, mediante a tua palavra, que é rica, que é eficaz. Ó Deus, que a tua igreja possa se humilhar diante do Senhor, buscar a tua face constantemente, orar ao Senhor, que nós tenhamos vida de oração diante de ti, Pai. Que nós venhamos nos converter, nos arrepender dos nossos pecados, viver a vida do Senhor Jesus Cristo em nós, viver uma vida substituída, transformada, restaurada pelo poder da tua palavra. Assim, Deus eterno, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de expor a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Amém.